Olá, essa é a nossa segunda aula de STL avançado e nessa aula a gente vai ver a estrutura MAP. Uma visão geral dessa estrutura é que ela associa chaves a valores, então a gente vai escolher tipos que podem ser qualquer tipo para associar um valor que a gente vai chamar de chave a um valor que é o valor que aquela chave está associada. Uma característica dessa estrutura é o acesso rápido aos valores por meio de suas chaves. Isso se dá por aquela característica das estruturas não lineares que a gente viu anteriormente. Uma vez que você tem a chave, você consegue rapidamente encontrar qual é o valor que aquela chave está associada. Mais uma característica daquelas de curiosidade é que por debaixo dos panos essa estrutura se trata de uma árvore binária de busca. Primeiro a gente vai ver a declaração, que a gente usa a palavra reservada map, e dentro dos operadores de menor a maior a gente coloca os tipos tanto da chave quanto do valor. O primeiro tipo é da chave e o segundo do valor. Nesse caso aqui, eu estou declarando um map chamado M1, que associa um inteiro a um outro inteiro. Nesse outro caso, eu estou declarando um map que associa uma string a um inteiro. Um uso para esse map M2 aqui poderia ser, por exemplo, associar o nome de uma pessoa à sua idade. E desse primeiro aqui, associar um número a quantas vezes ele aparece. Um map pode ser bastante usado para essa questão de frequência, de quantas vezes uma certa coisa aparece. E como as possibilidades são infinitas, você pode colocar basicamente qualquer tipo nesses dois tipos. Eu estou dando um exemplo aqui em que você associa um par de inteiros a uma string. Então sua chave é um par de inteiros e seu valor é uma string. A inserção pode acontecer das duas formas. Depois de declarar seu map, você pode usar o acesso como se fosse de um vetor normal, onde dentro dos colchetes você vai colocar a sua chave e atribuir um valor àquela chave. Nesse caso aqui, eu estou inserindo o par 3 e 56 no map de inteiro inteiro. E agora eu disse, toda vez que alguém procurar pela chave 3, retorne o valor 56. Essa outra forma aqui é mais explicitamente você dizendo que está associando um par. Nesse caso aqui, eu estou inserindo uma chave 5 que também está associada ao mesmo valor 56. Então, tanto o 3 quanto o 56 estão associados a um valor que é o 56. O acesso, que é uma das principais funcionalidades do map, é feita da mesma forma como se fosse um vetor. Só que nesse caso você vai colocar qual chave você está procurando e que ele vai retornar o valor. Por exemplo, eu associei o valor 3 ao valor 56. E ao ler o que está na posição da chave 3, ele vai me retornar o 56. Da mesma forma, como eu associei o 5 ao 56, se eu procurar o que está associado à chave 5, ele vai me retornar 56. Assim como no set nós também temos o find, a única diferença é que aqui nós procuramos pela chave e não pelo valor. Como eu associei, esse map aqui é de string para inteiros, então eu associo strings a inteiros. Eu associei a palavra João ao número 56. Então, se eu procuro o m1.find João, ele pode me retornar se existe ou não alguma coisa associada à chave João. Nesse caso aqui, eu estou comparando se ele não é diferente do end, porque se o find não achar nenhuma chave que está associada a nenhum valor com isso que você procurou, ele vai retornar um ponteiro para o final da estrutura, ou seja, o m1.end. Nesse caso aqui, eu estou comparando. O m1.find João é diferente do end, ou seja, ele existe? Caso ele exista, eu tento a string tem João. Nesse caso aqui, eu procurei a string Pedro. M1.find Pedro é igual a end porque eu não associei Pedro, a chave Pedro, a nenhum valor. Então é, não existe essa chave nessa estrutura. Assim como no set também nós temos a função count, onde nós também passamos uma chave. Eu estou procurando se existe alguma chave chamada João, e existe João. Como ele vai me retornar um valor maior que zero aqui, isso aqui compara para verdadeiro, e nós printamos a string tem João. Da mesma forma, se eu procurar Pedro, assim como no outro exemplo, como não existe nenhuma chave que associar nenhum valor Pedro, ele vai printar o não tem Pedro, pois ele vai entrar nesse if. Também temos o erase, onde nós também apagamos com a chave. Nesse caso aqui, eu inseri João associado a 56, José a 52 e adicionei a string Pedro associado a 29, só que eu apaguei a associação Pedro e 29 ao apagar a chave Pedro. Então, assim como nos exemplos anteriores, ele vai achar o João, mas não vai achar nenhum valor associado à chave Pedro. Também há várias maneiras de percorrer um map.
Essa aqui é a maneira mais antiga, a maneira que nas versões anteriores de C++ só existia ela, que nós também precisamos declarar um iterador e essa sintaxe acaba por ser um pouco mais verbosa do que as que nós usamos hoje em dia. E assim como percorrer um set, a gente aponta para o primeiro iterador daquela estrutura e enquanto ela for diferente do final, a gente vai para o próximo. Para acessar o valor daquele iterador, nós também usamos o asterisco, o operador asterisco. E o first vai ser sempre o valor da minha chave e o second o valor mesmo. Mas essas duas formas foram adicionadas no C++ mais moderno. Essa aqui é a partir do C++ 11, onde você pode usar o modificador alto para desestruturar o que você guardou no map, e nesse x aqui vai ter exatamente o que você tinha na forma anterior. Você também poderia colocar aqui um pair de string inteiro, mas essa notação é equivalente e você digita menos, o que é uma coisa importante em competições de programação. Uma outra forma, que veio a partir do C++ 17, foi essa de desestruturar as duas coisas, tanto a chave quanto o valor. Você colocando entre colchetes o K e o V, esse K aqui vai ser a chave, que é uma string, e o V, o valor, que é um inteiro. Essas duas formas são bem úteis e bem melhores de escrever do que as formas anteriores. Uma outra estrutura bem parecida com o map é o unordered map. Essa estrutura ela usa por debaixo dos panos uma tabela hash que faz com que os acessos a essa estrutura sejam um pouco mais rápidos na média. Na média, acessar um elemento dessa estrutura é constante, é o de 1. E em alguns casos ela pode te ajudar, mas é um pouco perigosa, porque ela usa um pouco mais de memória e tem uma constante bem alta. Então, usar ela com cuidado, mas saber que ela existe é bom. Agora a gente vai fazer um problema, é o problema eleições, e ele é da seguinte forma. O prefeito de Piraporinha do Sul foi afastado do seu cargo devido a acusações de corrupção em contratos da prefeitura, e por isso foram convocadas novas eleições para prefeito. Procurando uma renovação política, a comissão eleitoral permitiu que mesmo candidatos de fora da cidade concorressem ao cargo de prefeito. Devido a essa nova regra, houve uma quantidade muito grande de candidatos à prefeitura. O software da Comissão Eleitoral de Piraporinha do Sul não estava preparado para isso, e por isso você foi contratado para escrever um programa que, dado os votos lançados pelos habitantes da cidade, decide qual candidato ganhou. A entrada se trata de um número n, que representa o número de votos, e nas próximas n linhas haverá um inteiro xi, que representa o iésimo voto. Os candidatos são identificados por inteiro. Então, nesse caso, eu tenho 5 votos, o primeiro votando 1000, no candidato de número 1000, o segundo também, o terceiro no 2588, 4000 e 2587, e quem ganhou foi o candidato 1000 porque teve 2 votos. E para resolver essa questão, a gente vai utilizar um map, porque o que a gente está querendo contar aqui é o número que aparece com mais frequência nessa lista. E a gente pode armazenar um map de inteiro para inteiro, onde a chave seria o número daquele candidato e o valor é quantas vezes, ou seja, quantas pessoas votaram naquele candidato. Então vamos lá para o código. A primeira coisa que a gente vai fazer é ler quantos votos tiveram e cada um dos votos. Como eu disse, a gente vai armazenar quantos votos cada número teve. Então a gente vai associar um inteiro a um inteiro, votos. E a gente vai também armazenar a nossa resposta atual, que eu vou chamar de ans. Eu vou começar ela com 00, ou seja, o que esse ans representa? É quantos votos e qual o número. Então, nesse ans vai ter qual é o ganhador atual, e quando a gente percorrer todos os votos, a gente vai saber qual candidato ganhou. Então, o que a gente precisa fazer é, após ler que um certo cidadão votou no número X, eu quero colocar na chave X, que agora ela tem um voto a mais. Então, é quantos votos ela já tinha, mais um. A gente está acessando o valor do map e atribuindo a ele o valor que ele já tinha mais um. Isso é a mesma coisa de fazer votos de x mais mais.
Para atualizar o meu ANS, ou seja, o candidato que está ganhando até agora, eu preciso verificar se a quantidade de votos, a maior quantidade de votos que eu tive até agora, que está armazenado em ANS, no ANS.first, for menor do que a quantidade de votos desse candidato atual, eu atualizo meu ANS. Agora, o candidato que mais tem votos votos de X votos e é o candidato de número X. E no final das contas, o que eu vou ter como resposta é o próprio número daquele candidato, que está armazenado no ans.second. Vamos rodar, testar. Coloca aqui no meu 1.in, 1000, e 4000. Vamos submeter. E passou. Essa foi nossa aula de map e espero você na próxima e última aula, que é sobre a estrutura Priority Queue.